Era para ser uma noite tranquila, como qualquer outra. Eu estava na beira de uma rodovia deserta, voltando de um encontro de amigos que tinha se estendido mais do que o planejado. O último ônibus já havia passado e eu não tinha como ligar para ninguém. O sinal do celular era inexistente. Enquanto caminhava ao longo do acostamento, uma luz forte surgiu no horizonte. Era um caminhão enorme, daqueles que parecem dominar a estrada. Fiz sinal com a mão, mais por desespero do que por vontade. Ele diminuiu a velocidade e parou alguns metros à frente. O motorista abriu a janela e me olhou. "Tá indo para onde?" Ele perguntou com uma voz rouca, mas amistosa. Expliquei que precisava chegar ao próximo posto, a uns 30 quilômetros dali. Ele assentiu e sorriu, um sorriso que parecia genuíno, mas um pouco estranho pela forma como seus olhos não piscavam. Subi na cabine, agradecendo pela gentileza, e fechei a porta atrás de mim. O cheiro de cigarro misturado com óleo diesel era forte, mas suportável. Ele começou a dirigir e, por alguns minutos, tudo parecia normal. Conversa vai, conversa vem. Ele disse que se chamava Antônio, que estava na estrada há anos e que era raro encontrar gente pedindo carona por aquelas bandas. Apesar do desconforto inicial, decidi relaxar. Afinal, ele estava me ajudando e não parecia ser uma má pessoa. No entanto, à medida que o caminhão ganhava velocidade, comecei a perceber algo que me deixou inquieta. Ele não tirava os olhos de mim. No início, pensei que era coisa da minha cabeça. Talvez estivesse cansada e imaginando coisas. Mas, enquanto ele falava, percebi que seus olhos fixos em mim eram constantes. Ele não desviava o olhar para o retrovisor, para a estrada ou mesmo para os controles do painel. Seu rosto estava virado ligeiramente em minha direção e ele mantinha as mãos no volante como se dirigisse no automático. Tentei puxar assunto para quebrar o clima estranho. Perguntei se ele fazia aquela rota com frequência e ele respondeu com um simples sim. Foi seco, direto, e seu tom amigável parecia ter desaparecido. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Comecei a reparar nos detalhes da cabine. Uma lata de refrigerante amassada no chão, papéis espalhados no painel e uma carteira de cigarro vazia ao lado de uma faca pequena e suja. A faca me incomodou, mas tentei não demonstrar. Quando a situação começou a me deixar mais nervosa, algo inesperado aconteceu. Ele virou o rosto na minha direção por completo, sem mover as mãos do volante, e sorriu novamente. "Você é corajosa de aceitar carona assim, sabia? Nem todo mundo é confiável por aqui." O tom era neutro, mas a frase parecia carregada de intenções que eu não compreendia. Tentei sorrir de volta, mas meu corpo já estava tenso e meu coração começava a bater mais rápido. Depois daquele comentário, fiquei ainda mais desconfortável. Decidi manter a conversa para evitar que ele notasse meu nervosismo. Perguntei sobre histórias da estrada, algo que poderia distrair a tensão crescente. Ele respondeu com histórias que pareciam ensaiadas, como se fossem feitas para me provocar calafrios. Falou de caronas que desapareceram, de caminhoneiros que sumiram sem explicação. "Algumas vezes a estrada engole as pessoas", ele disse, com um tom quase divertido. Eu ri nervosamente, tentando não dar importância às palavras dele. Mas cada resposta parecia carregada de uma intenção que ia além do simples diálogo. Ele me perguntou onde eu morava, se minha família sabia onde eu estava e se alguém esperava por mim naquela noite. Cada pergunta era como um peso a mais no meu peito, mas eu respondia de forma breve, tentando não dar detalhes. O pior momento veio quando ele perguntou: "E se eu não te levasse até o posto? O que você faria?" A pergunta foi direta, e ele a acompanhou com aquele sorriso esquisito. Tentei fingir tranquilidade. "Bem, eu agradeceria pela carona e seguiria a pé." Ele riu, mas foi uma risada seca, sem humor. Aquele foi o momento em que percebi que algo estava muito errado. Enquanto o caminhão avançava pela estrada escura,
percebi o quanto estávamos isolados. Não havia postes de luz, carros passando ou qualquer indício de civilização por quilômetros. Apenas o som do motor e o barulho constante dos pneus contra o asfalto. Lá fora, o céu era um breu, pontuado por algumas estrelas que pareciam muito distantes, quase intangíveis. Minha mente começou a criar cenários assustadores. Imaginei que se algo acontecesse, ninguém ouviria meus gritos. Meus olhos passaram a buscar algum sinal de conforto dentro da cabine, algo que pudesse me dar segurança, mas tudo ao meu redor parecia contribuir para o medo crescente. O rádio desligado, o painel de controle com algumas luzes piscando e a faca que continuava ali, imóvel, como uma ameaça silenciosa. Tentei olhar para a estrada à frente, mas não via muito além dos faróis do caminhão iluminando a escuridão. O silêncio entre nós estava se tornando insuportável e eu não conseguia ignorar o fato de que ele ainda me olhava fixamente. A cada curva, a cada aceleração, minha tensão aumentava. Ele não parecia preocupado com o caminho, como se dirigir fosse algo secundário. Seu foco estava totalmente em mim, e isso me fazia sentir como um animal encurralado. Era impossível ignorar. Ele não desviava os olhos de mim. Mesmo quando falava algo casual, sua atenção estava completamente fixa. Eu ficava me perguntando como ele conseguia manter o caminhão tão alinhado na pista sem olhar para frente. Cada segundo dentro daquela cabine parecia uma eternidade e meu corpo reagia a isso. Minhas mãos estavam suadas, meu coração disparado e eu tinha que lutar contra a vontade de sair correndo, mesmo sabendo que isso seria impossível naquela velocidade. "Você está nervosa?" Ele perguntou de repente, quebrando o silêncio de forma abrupta. O tom era estranho, quase debochado. Balancei a cabeça tentando soar convincente e disse: "Não, só cansada." Ele deu uma risada curta e voltou a me encarar com mais intensidade, como se estivesse me analisando. Era como se ele pudesse ver através das minhas mentiras, como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo. Aquela risada dele ecoou na minha mente enquanto eu tentava planejar alguma forma de sair daquela situação. Meu instinto gritava que algo terrível estava para acontecer, mas eu não sabia como agir sem piorar as coisas. Ele parecia se alimentar do meu medo, cada segundo aumentando a tensão entre nós. Foi quando vi, ao longe, uma cabine policial à beira da estrada. Não era grande, apenas um pequeno posto com uma luz piscando, mas para mim foi como avistar uma ilha no meio do oceano. Meu coração acelerou de esperança. Talvez eu pudesse sair daquela situação antes que algo ruim acontecesse. Comecei a me mexer nervosamente no banco, tentando disfarçar meu alívio. "Você viu aquilo? Parece uma cabine policial lá na frente", comentei, tentando soar casual. Ele não respondeu de imediato, apenas apertou o volante com mais força e pisou no acelerador. O caminhão ganhou velocidade de forma abrupta, me jogando contra o encosto do banco. "Eles não podem te ajudar agora", ele disse com frieza, sem tirar os olhos de mim. A frase me atingiu como uma facada. Minha esperança desmoronou no mesmo instante, e a realidade de quão indefesa eu estava tomou conta de mim. Não sabia o que ele pretendia, mas tinha certeza de que não era nada bom. A cabine policial ficou para trás rapidamente, desaparecendo no retrovisor. Eu estava sozinha, à mercê daquele homem, e não sabia até onde ele pretendia me levar. Depois que ele disse aquelas palavras, um frio percorreu meu corpo. "Eles não podem te ajudar agora." Aquilo parecia uma sentença, um aviso de que não havia saída. Meu estômago revirava e minha mente trabalhava em desespero, tentando encontrar alguma solução. Olhei para a porta da cabine, tentando calcular a possibilidade de saltar em movimento, mas a velocidade do caminhão e o asfalto irregular tornavam a ideia impensável. O silêncio entre nós voltou, mas dessa vez estava carregado de algo ainda mais sombrio. Ele continuava me olhando como antes, mas agora havia uma intenção clara em seu olhar, algo que eu não conseguia decifrar completamente, mas que era aterrorizante.
A estrada parecia infinita e cada quilômetro percorrido era um lembrete da distância que me separava de qualquer ajuda. Você acredita no destino? Ele perguntou de repente, quebrando o silêncio de forma tão inesperada que quase pulei no banco. A pergunta parecia aleatória, mas o tom em que ele a fez sugeria que ele já sabia minha resposta. Balancei a cabeça sem saber o que dizer. Porque, às vezes, acho que as pessoas aparecem na minha vida por uma razão. Ele riu novamente, dessa vez de forma baixa e arrastada, como se estivesse se divertindo com o meu desconforto. Enquanto ele falava, minha mão deslizou instintivamente para o chão da cabine. Eu precisava encontrar algo, qualquer coisa que pudesse usar para me defender. Foi então que meus dedos tocaram algo frio e áspero. Puxei discretamente e percebi que era um pedaço de fita adesiva. Estava amassado, como se tivesse sido usado recentemente, e ainda havia vestígios de cabelo grudados nele. Meu coração parou por um momento. Aquela fita não estava ali por acaso. Era uma evidência de que ele já tinha feito isso antes, seja lá o que fosse. Minha respiração ficou mais pesada e meu peito começou a subir e descer descontroladamente. Tentei manter a calma, mas a ficha estava caindo rapidamente. Eu estava lidando com alguém perigoso, alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Apertei o pedaço de fita na mão e, sem pensar, escondi-o no bolso da jaqueta. A presença daquele objeto era como uma sombra que pairava sobre mim, confirmando todos os meus piores temores. Eu precisava sair dali, mas como? Ele parecia estar sempre um passo à frente, como se previsse cada movimento meu. Decidi que não podia mais esperar. Cada segundo que passava dentro daquela cabine era um risco maior. Eu precisava agir, mas sem provocar uma reação imediata dele. A ideia de confrontá-lo diretamente me parecia insana. Então comecei a pensar em um plano que me desse uma chance de escapar. "Você pode parar um pouco?" Perguntei, tentando manter a voz firme. "Estou me sentindo enjoada." Ele olhou para mim com aquela expressão congelante, como se estivesse analisando minha intenção. Por um momento, achei que ele não fosse responder, mas então ele disse: "Logo ali na frente tem um lugar onde podemos parar." Sua voz não tinha emoção, e isso me deixou ainda mais nervosa. Meu plano era simples. Assim que ele parasse, eu sairia correndo. Não importava para onde, desde que fosse longe dele. Minha mente repetia o plano como um mantra, tentando ignorar o medo que me consumia. Mas havia uma pergunta que eu não conseguia calar. E se ele não parasse? E se naquele momento ele decidisse que era hora de agir? Quando ele finalmente encostou o caminhão, meu coração parecia que ia explodir. Ele parou em um trecho da estrada que não tinha nada além de mato em ambos os lados, sem nenhuma luz ou som além do motor que ainda roncava baixo. "Pode ir, mas não demore", ele disse com aquele sorriso perturbador e os olhos ainda fixos em mim. Eu sabia que ele não confiava em mim. E honestamente, eu também não confiava nele para baixar a guarda nem por um segundo. Abri a porta devagar, como se cada movimento precisasse de uma precisão cirúrgica. Assim que meus pés tocaram o chão, senti o frio do asfalto. O ar da noite parecia mais pesado, sufocante, enquanto fingia me inclinar para o lado, como se estivesse prestes a vomitar. Aproveitei para avaliar o ambiente ao meu redor. Era desolador. Nenhuma saída fácil. Mas eu tinha uma coisa em mente: correr. Correr como nunca antes. No momento em que ele se inclinou um pouco para fora da cabine, talvez para ver o que eu estava fazendo, aproveitei a distração. Saí correndo, com toda a força que meus músculos me permitiam. Ouvi a porta do caminhão abrir com força e os passos dele logo atrás. Ele gritava algo, mas o som parecia distante, abafado pela adrenalina que pulsava em mim. Não sei como, mas entrei em um matagal, minhas pernas arranhadas pelos galhos enquanto tentava me manter em movimento. Corri por minutos que pareceram horas, até que meus pés encontraram uma trilha de terra. Olhei para trás, mas não vi sinais dele. Minhas pernas tremiam e eu mal conseguia respirar, mas sabia que precisava continuar.
Eventualmente, cheguei a um pequeno posto de gasolina abandonado. Estava vazio, mas oferecia pelo menos um abrigo momentâneo. Entrei correndo e me escondi atrás do balcão, tentando recuperar o fôlego e organizar meus pensamentos. O que me aterrorizava era o silêncio. Será que ele ainda estava me procurando? Será que havia desistido? Fiquei ali por um tempo que parecia eterno, até que ouvi o som de um motor distante. Era o caminhão. Ele estava passando devagar, como um predador rondando sua presa. Tive que segurar minha respiração enquanto ouvia o ronco baixo do veículo se afastando. Depois que o som desapareceu completamente, esperei mais alguns minutos antes de sair do posto. Segui pela estrada a pé até encontrar uma pequena vila onde finalmente consegui ajuda. Contei o que aconteceu à polícia, mas quando voltaram à rodovia para procurar pelo caminhão, ele havia desaparecido. Não havia nenhum registro de um caminhoneiro com aquele nome e ninguém conseguia rastrear o veículo. Até hoje, me pergunto quem era aquele homem e quantas outras pessoas ele já havia encontrado na estrada. Talvez eu tenha sido apenas uma de muitas, e o destino, por alguma razão, decidiu que eu teria uma chance de escapar. Mas uma coisa é certa: nunca mais aceitarei carona de um desconhecido, não importa o quão desesperada eu esteja. Relato 2. Era para ser uma viagem simples. Eu e meu amigo Lucas estávamos voltando de uma pequena cidade no interior, depois de visitar a família dele. A estrada que escolhemos era conhecida por ser mais rápida, mas também isolada. Não havia sinal de celular, e as únicas luzes eram as dos faróis dos nossos celulares e da lua cheia acima de nós. Tudo parecia tranquilo até o carro começar a engasgar. "Isso não pode estar acontecendo", disse Lucas, batendo no volante enquanto o motor tossia os últimos suspiros. Paramos no acostamento, cercados por árvores e silêncio absoluto. Tentamos ligar o carro novamente, mas nada acontecia. Abrimos o capô, mas nenhum de nós entendia de mecânica. Ficamos ali, com a sensação de que o tempo estava congelado, até que um som distante interrompeu o silêncio. O ronco de um motor se aproximando. Uma caminhonete velha surgiu na estrada. Os faróis iluminavam o asfalto como olhos curiosos. O veículo parou ao nosso lado e o motorista abriu a janela. Ele era um homem de meia idade, com um rosto inexpressivo e olhos fundos que pareciam absorver tudo ao redor. "Precisam de ajuda?" ele perguntou, sua voz baixa e sem emoção. Apesar do instinto gritando para recusarmos, a falta de opções nos venceu. Aceitamos a carona. A cabine da caminhonete era simples, mas estranhamente limpa, como se nunca tivesse sido usada. O homem não disse muito enquanto entrávamos. Lucas agradeceu, mas o motorista apenas assentiu, mantendo os olhos na estrada. Ele dirigia com precisão quase mecânica, como se tivesse feito aquele trajeto centenas de vezes. O silêncio era sufocante. Lucas, tentando aliviar a tensão, perguntou ao homem de onde ele vinha. "Daqui por perto." Foi tudo o que ele respondeu. Nenhuma explicação, nenhum detalhe adicional. A luz do painel iluminava seu rosto, e a expressão rígida que ele mantinha me incomodava. Ele não olhava para nós, nem para os retrovisores. Era como se estivéssemos invisíveis para ele, exceto pelo fato de que estávamos dentro de seu veículo. Depois de alguns minutos, ele quebrou o silêncio, estendendo 2 garrafas de água para nós. "Vocês parecem cansados. Bebam." Agradecemos, apesar do desconforto crescente. Lucas abriu a garrafa imediatamente e tomou alguns goles, enquanto eu hesitava. Algo não parecia certo, mas o calor e a sede me venceram, e eu também bebi. Mal sabia que aquele seria meu maior erro. Poucos minutos depois de beber a água, comecei a sentir uma leve tontura. Olhei para Lucas, e ele parecia estar com a mesma sensação. "Você está bem?" perguntei, minha voz soando distante até para mim mesma. Ele balançou a cabeça tentando se concentrar, mas seus olhos estavam vidrados. O mundo ao nosso redor começou a girar. As luzes do painel ficaram embaçadas. As árvores passando pela janela se transformaram em borrões indistintos.
Tentei perguntar ao motorista o que estava acontecendo, mas minha língua parecia pesada e as palavras não saíam. Ele não respondeu nem se virou. Apenas continuou dirigindo como se nada tivesse acontecido. Minha visão escureceu rapidamente e o último som que ouvi antes de desmaiar foi o motor da caminhonete roncando como uma besta voraz em meio à noite. Quando acordei, tudo estava diferente. Quando abri os olhos, tudo parecia confuso. A primeira coisa que notei foi o cheiro. Um cheiro forte de ferrugem, madeira velha e algo mais pungente, quase como carne apodrecida. Estava escuro, mas uma luz fraca vazava de um canto do ambiente, suficiente para eu perceber onde estava. Um celeiro. A estrutura parecia prestes a desabar, com tábuas podres e telhas quebradas. Minha cabeça latejava, e quando tentei me mexer, percebi que meus braços e pernas estavam presos. Cordas ásperas apertavam meus pulsos, cortando a circulação, e meus pés estavam amarrados de forma tão firme que cada movimento causava dor. Gritei o nome de Lucas, e para meu alívio, ouvi sua voz em algum lugar perto de mim. Ele estava em situação semelhante, amarrado e tentando se soltar, mas tão indefeso quanto eu. "Calma, a gente vai sair daqui", disse ele, mas sua voz estava trêmula. Era difícil acreditar em suas palavras, considerando o que nos cercava. Em uma mesa próxima, pude ver ferramentas enferrujadas, martelos, alicates, facas de tamanhos variados, todas parecendo abandonadas há anos. Mas o que mais me chamou a atenção foi um rádio antigo, com estática incessante, como se estivesse tentando sintonizar algo. O som era perturbador, preenchendo o silêncio com uma presença quase tangível. Enquanto meus olhos se ajustavam à pouca luz, comecei a observar melhor o que estava ao nosso redor. As ferramentas enferrujadas não estavam simplesmente largadas, elas pareciam estrategicamente posicionadas, como se fossem parte de um ritual ou um jogo sádico. Havia manchas escuras no chão e nas paredes de madeira, manchas que não precisei investigar muito para saber o que eram. Por que ele faria isso? Sussurrei, mais para mim mesma do que para Lucas. A única resposta que ele conseguiu oferecer foi um silêncio pesado. Minhas mãos doíam enquanto eu tentava soltar as cordas, mas o nó era resistente, feito com habilidade. Quem nos colocou ali sabia o que estava fazendo. Foi então que percebemos que não estávamos sozinhos. O som de passos lentos e pesados ecoou do lado de fora. Cada passo fazia a madeira rangir e meu coração parecia bater em sincronia com aquele som. O rádio continuava com sua estática, mas, de repente, parecia mais alto, como se quisesse anunciar a chegada de algo, ou alguém. O rádio era quase hipnotizante. A estática subia e descia em ondas, criando padrões sonoros que pareciam se comunicar de alguma forma. Tentei ignorar, mas não conseguia desviar minha atenção. Foi quando algo ainda mais perturbador aconteceu. No meio da estática, surgiu uma voz. Era difícil entender o que dizia, mas as palavras soavam como sussurros arrastados, repetindo algo incompreensível. Lucas começou a se debater mais, claramente abalado. "Isso é loucura, isso não é real!" Ele gritou, tentando desesperadamente soltar as amarras. Mas antes que eu pudesse responder, a porta do celeiro se abriu lentamente, rangendo como se quisesse aumentar o suspense. O motorista estava ali, emoldurado pela luz fraca da lua. Ele entrou sem dizer uma palavra, carregando algo em suas mãos. Um maçarico. O barulho do gás escapando e o estalo da ignição ecoaram no espaço, seguidos pela chama azul que iluminou seu rosto. A expressão dele era a mesma de antes, vazia, sem emoção, como se o que ele estava prestes a fazer fosse apenas parte de sua rotina. Ele ficou parado por alguns segundos, segurando o maçarico com firmeza. A chama dançava, iluminando partes do celeiro de forma intermitente, enquanto o resto permanecia mergulhado na penumbra. Seus olhos, fundos e sem vida, estavam fixos em nós, e sua expressão não revelava nada, nem raiva, nem prazer, apenas vazio.
Aquilo era ainda mais aterrorizante. Lucas começou a gritar, implorando por misericórdia. Por favor, não fizemos nada, só queríamos uma carona. Mas o homem não reagiu, nem com um piscar de olhos. Ele se aproximou lentamente, cada passo ecoando como um golpe em nossos nervos. Meu corpo inteiro tremia e minha mente estava em completo caos. Não havia como entender o que ele queria, o que ele planejava, e isso me deixava ainda mais apavorada. Sem dizer uma palavra, ele começou a inspecionar as ferramentas na mesa próxima. Pegava uma, olhava por alguns segundos e colocava de volta, como se estivesse escolhendo o instrumento perfeito para o que quer que estivesse planejando. A chama do maçarico iluminava as ferramentas, destacando as bordas enferrujadas e as manchas escuras que pareciam contar histórias horríveis de seu passado. Quando ele finalmente pegou uma faca, longa e com a lâmina denteada, Lucas gritou de novo. Mas dessa vez suas palavras se misturaram em soluços desesperados. Minha mente entrou em um estado de alerta total. Eu sabia que não podia esperar para descobrir o que ele faria. Precisava tentar alguma coisa. Comecei a me debater, puxando as cordas com toda a força que meu corpo conseguia reunir. A dor era intensa, mas o medo de morrer superava qualquer outra sensação. Lucas percebeu e tentou fazer o mesmo, mas seus movimentos chamaram a atenção do homem. Ele se aproximou de Lucas primeiro, segurando a faca em uma mão e o maçarico na outra. Lucas gritava sem parar, seu corpo se contorcendo na tentativa de escapar. Foi nesse momento que percebi algo. O nó em minha mão esquerda estava começando a ceder. Usei toda a força que me restava para soltar a mão, enquanto o motorista parecia focado em Lucas. Quando finalmente consegui libertar meu pulso, não hesitei. Peguei a ferramenta mais próxima, um martelo enferrujado que estava caído ao meu lado. O motorista estava distraído, inclinando-se para Lucas, enquanto a chama do maçarico ameaçava se aproximar de sua pele. Com todo o desespero que eu sentia, me levantei o mais rápido que pude e golpeei o homem na cabeça. O impacto o fez cair para frente e o maçarico escorregou de sua mão, apagando-se ao bater no chão. Ele gemeu, mas não ficou inconsciente. Virei para Lucas e comecei a soltar as cordas dele enquanto o motorista se recuperava. Rápido, rápido, ele dizia com a voz tremendo. Consegui soltá-lo e ambos corremos em direção à porta do celeiro sem olhar para trás. Quando saímos, a noite parecia ainda mais escura do que antes. O som de nossos passos na terra molhada era misturado aos gritos do homem que agora nos perseguia. O celeiro ficava no meio do nada e não tínhamos ideia de para onde correr, mas continuamos seguindo em frente, movidos pelo puro instinto de sobrevivência. Depois de um tempo que pareceu interminável, avistamos luzes ao longe. Era uma pequena casa com um carro estacionado na frente. Bati na porta com força, gritando por ajuda, até que uma mulher abriu e nos deixou entrar. Tentamos explicar o que aconteceu, mas estávamos tão fora de nós que as palavras saíam atropeladas. Ela ligou para a polícia imediatamente. Quando as autoridades chegaram e foram até o celeiro, o motorista e seus equipamentos tinham desaparecido. Tudo o que restava eram as cordas, as ferramentas enferrujadas e o rádio ainda tocando sua estática interminável. As semanas que se seguiram ao incidente foram preenchidas por dúvidas e um vazio perturbador. A polícia tentou investigar, mas todas as pistas pareciam levar a becos sem saída. O celeiro, que nos pareceu tão real naquela noite, era uma estrutura abandonada há anos, segundo os moradores locais. Nenhum sinal do motorista, da caminhonete ou das ferramentas que vimos. Era como se ele nunca tivesse existido. Eu e Lucas tentamos seguir nossas vidas, mas nada voltou a ser como antes. Todas as noites, as lembranças daquele rádio tocando estática e do som do maçarico acendendo vinham me assombrar. Lucas também começou a ter pesadelos constantes e nosso contato se tornou cada vez mais raro. Era como se o trauma tivesse nos isolado, nos transformando em estranhos para nós mesmos e para o mundo ao redor.
O mais assustador, no entanto, foi perceber que não éramos os únicos. Em fóruns online e notícias antigas, encontramos relatos semelhantes. Pessoas que desapareceram ou sobreviveram por pouco a encontros com um homem de olhar vazio em estradas desertas. Os detalhes nunca eram exatamente iguais, mas o padrão era inconfundível. Aquilo nos fez perguntar: ele ainda está lá fora, esperando por sua próxima vítima? Essa dúvida é o que mais me assusta, porque a verdade é que nunca saberemos. Isso, para mim, é mais aterrorizante do que qualquer coisa que aconteceu naquela noite. Relato 3. Eu dirigia há horas, voltando de uma viagem longa para visitar minha mãe em uma cidade vizinha. A estrada estava praticamente deserta, iluminada apenas pelos faróis do meu carro e pela luz tênue da lua. Eu estava sozinho e aproveitava a tranquilidade do trajeto. Gosto de dirigir à noite. O silêncio tem algo de relaxante. Foi então que vi a figura ao longe, andando pelo acostamento. No começo, pensei que fosse apenas minha imaginação. Quem estaria naquela estrada isolada no meio da noite? Quando me aproximei, percebi que era um jovem, provavelmente na casa dos 20 anos. Ele estava de cabeça baixa, com as mãos no bolso do casaco. Fiz o que poucos fariam. Parei o carro e abaixei o vidro. "Precisa de ajuda?" perguntei. Ele levantou o rosto devagar e algo no olhar dele me causou desconforto imediato. Era vazio, como se ele não estivesse realmente ali. "Pode me levar até o próximo posto?" respondeu, quase sussurrando. Olhei para ele, para a estrada e depois para o relógio no painel. Contra todos os instintos que começavam a gritar em minha mente, acenei com a cabeça. "Entre." Assim que ele entrou no carro, o ar pareceu mudar. O silêncio, que antes era reconfortante, tornou-se opressivo. Ele se acomodou no banco do passageiro sem dizer nada, apenas fechou a porta e olhou diretamente para a frente. Seu casaco estava um pouco sujo e seus cabelos bagunçados sugeriam que ele estava andando há muito tempo. "Você mora por aqui?" perguntei, tentando aliviar a tensão. Ele balançou a cabeça, mas não deu detalhes. "Estava indo visitar alguém?" Tentei novamente. Ele apenas murmurou algo como "talvez". A cada pergunta que fazia, suas respostas ficavam mais curtas e estranhas, como se ele quisesse evitar qualquer tipo de conexão. Comecei a me arrepender de tê-lo deixado entrar, mas estava no meio de uma estrada deserta. Não havia como voltar atrás. Ele não tinha bagagem, nenhum sinal de onde poderia estar vindo ou para onde iria. Apenas estava ali, com as mãos firmemente enfiadas nos bolsos do casaco, como se segurasse algo importante. O trajeto parecia se estender infinitamente. A sensação de desconforto foi se transformando em algo mais intenso: medo. Ele não tirava as mãos do bolso do casaco e, mesmo na penumbra, percebi que fazia movimentos lentos, como se estivesse deslizando os dedos ao redor de algum objeto. Minha mente começou a correr, imaginando o que poderia ser. Tentei manter a calma. Liguei o rádio para aliviar o clima, mas ele imediatamente pediu: "Desliga, por favor." Sua voz era fria, quase apática, e seu pedido me fez apertar o botão sem pensar 2 vezes. A cabine ficou em silêncio novamente, exceto pelo ronco constante do motor e pelo leve som de sua respiração. Minhas mãos no volante começaram a suar. Ele finalmente olhou para mim e o que vi me deixou gelado. Seus olhos pareciam avaliadores, como se estivesse me estudando. Quando nossos olhares se cruzaram, ele sorriu, um sorriso lento e perturbador que não alcançava seus olhos. Naquele momento, tive a certeza de que algo estava muito errado. O silêncio continuava, mas dentro de mim havia um tumulto crescente. A cada quilômetro percorrido, meu olhar se desviava para as mãos do carona, que permaneciam dentro dos bolsos do casaco. O movimento sutil e repetitivo ali dentro não deixava dúvida. Ele estava segurando algo. O que quer que fosse, não parecia bom. Decidi quebrar o silêncio. "Você parece estar viajando há muito tempo. De onde está vindo?" perguntei, tentando soar casual.
Ele apenas ergueu os ombros, como se a pergunta fosse irrelevante. De longe, respondeu, sua voz baixa, quase um sussurro. Depois disso, ele voltou a olhar para frente, ignorando completamente minha presença. Meu estômago começou a revirar, e eu sabia que precisava pensar rápido. Olhei para o painel e percebi que o marcador de combustível estava quase na reserva. Foi então que uma ideia surgiu. Vou precisar parar no próximo posto para abastecer, anunciei, tentando manter minha voz estável. Ele não respondeu, apenas virou a cabeça lentamente para mim, com aquele mesmo sorriso que parecia zombar do meu nervosismo. Algo naquele sorriso me paralisava. Não era um sorriso natural. Era quase uma caricatura, como se ele estivesse tentando imitar uma expressão de alegria sem entender o que significava. Enquanto mantinha o olhar fixo em mim, vi seus dedos se moverem mais rápido dentro do bolso e algo reluziu sob a luz fraca que vinha do painel do carro. Foi então que eu vi uma lâmina. Ele estava segurando uma faca, deslizando os dedos pela lâmina como se estivesse testando o fio. Meu corpo inteiro ficou tenso e meu coração disparou. O sorriso dele parecia crescer, como se tivesse percebido que eu o havia notado. Naquele momento, o medo deu lugar a uma onda de adrenalina. Eu sabia que precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Apertei o volante com força, meus olhos alternando entre a estrada e o retrovisor. Ele estava me observando agora, inclinando-se ligeiramente no banco, como se estivesse esperando o momento certo para agir. Eu sabia que a única chance que tinha era colocar meu plano em prática. Fingi que estava tranquilo, respirando fundo para manter as mãos firmes no volante. Falta pouco para o posto, disse, tentando parecer casual. Ele não respondeu, mas continuou com aquele olhar predatório que fazia meu estômago revirar. A cada quilômetro, eu revisava mentalmente o que faria. Assim que chegasse ao posto, eu pararia o carro, sairia rapidamente e correria para a loja de conveniência ou para qualquer lugar que tivesse pessoas. Não importava o que ele fizesse com o carro ou até mesmo comigo, contanto que eu conseguisse sair vivo daquela situação. Quando finalmente avistei o posto ao longe, senti uma mistura de alívio e pavor. Era um lugar pequeno, com apenas uma bomba de gasolina e uma loja iluminada. Vou parar aqui, anunciei, tentando manter minha voz controlada. Ele olhou para mim e pela primeira vez suas mãos saíram dos bolsos. Ele segurava a faca firmemente agora e o brilho da lâmina era um lembrete cruel de que cada segundo contava. Quando estacionei ao lado da bomba de gasolina, o ar parecia ter ficado mais pesado. Olhei pelo retrovisor e vi que a loja de conveniência estava vazia. Não havia atendente visível, nenhuma movimentação. Era como se o universo estivesse conspirando contra mim. Minha mente gritava para que eu saísse do carro naquele instante, mas meu corpo parecia congelado. "Não vai descer?" ele perguntou, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz era mais firme dessa vez, quase um comando. Ele segurava a faca de forma casual, mas a tensão em sua postura era inconfundível. Eu sabia que ele estava esperando alguma reação minha, algo que confirmasse que eu estava prestes a fazer o que ele queria, ou algo que o forçasse a agir. Foi então que tomei minha decisão. Sem pensar muito, abri a porta com força e corri o mais rápido que pude. Meus pés batiam contra o asfalto e meu coração parecia explodir a cada passo. Ouvi a porta do carro abrir atrás de mim e um som abafado, como se ele tivesse saltado para me seguir. Não olhei para trás, não podia. A adrenalina me movia e eu sabia que hesitar por um segundo significaria o fim. Corri para longe do posto, seguindo pela estrada escura, com o som dos meus passos e minha respiração pesada como única companhia. Não ouvia mais nada vindo de trás, mas isso não significava que estava seguro. Cada sombra parecia esconder aquele sorriso perturbador, e cada rajada de vento parecia ser um aviso de que ele estava próximo. Depois de alguns minutos, avistei luzes ao longe. Era um caminhão se aproximando pela estrada, seus faróis cortando a escuridão.
Fiz sinal com as mãos, gritando por ajuda, e para minha sorte, o motorista parou. Sem fôlego, contei rapidamente o que aconteceu, apontando para o posto onde havia deixado meu carro. Ele me olhou com uma expressão confusa, mas ofereceu ajuda. Subi na cabine, ainda tremendo, e me afastei daquele lugar. Horas depois, quando finalmente cheguei a uma delegacia, os policiais foram até o posto investigar. Encontraram meu carro, mas não havia sinal do carona. Ele simplesmente desapareceu, levando consigo a faca e o que quer que tivesse planejado fazer naquela noite. Os dias que se seguiram foram um borrão de medo e dúvidas. Quem era aquele homem? Por que estava lá na beira da estrada, esperando alguém parar? E o mais perturbador, o que ele pretendia fazer comigo? Revisei cada detalhe daquela noite em minha mente, mas nenhuma resposta parecia suficiente. Os policiais disseram que situações como essa não eram incomuns em estradas isoladas, mas suas palavras não trouxeram conforto. O carona sem bagagem, com seu sorriso perturbador, ainda assombrava meus pensamentos. Não consegui mais dirigir sozinho à noite e até hoje evito pegar estradas desertas. De vez em quando, vejo notícias sobre desaparecimentos em rodovias próximas. Pessoas que somem sem deixar vestígios. E me pergunto, será que algum dia ele conseguiu o que queria com alguém? Essa dúvida me acompanha como uma sombra, um lembrete de que, naquela noite, escapei por pouco. Mesmo depois de escapar daquela situação, a sensação de perigo persistia. Algo dentro de mim dizia que aquele homem não era apenas um carona comum. Ele parecia ter um propósito, algo que não conseguia entender completamente. Mas o que mais me aterrorizava era o fato de que ele desapareceu como se nunca tivesse existido. Na delegacia, enquanto eu contava tudo para os policiais, eles me fizeram várias perguntas. Você tem certeza de que ele não tinha bagagem? Lembra de algo distintivo no casaco ou no rosto dele? Tentei descrever o que pude, mas nada parecia concreto. Eles prometeram investigar, mas o tom cético em suas vozes deixou claro que não esperavam encontrar nada. Algumas semanas depois, recebi uma ligação. Era um dos policiais que havia cuidado do meu caso. Achamos algo que pode ser do seu interesse, ele disse. Fui até a delegacia, onde me mostraram uma faca enferrujada e abandonada em uma estrada próxima. Eles acreditavam que pertencia ao carona. O mais assustador, havia marcas de sangue seco na lâmina, e ao lado dela, uma carteira de motorista que não era minha. O nome e o rosto na carteira pertenciam a alguém desaparecido há meses. Não consegui dormir naquela noite. O sorriso perturbador do carona voltava em meus sonhos, sempre acompanhado daquela faca. Nunca soube ao certo o que aconteceu ou por que ele escolheu me poupar, mas uma coisa ficou clara. Eu nunca deveria ter parado para dar aquela carona. Na estrada, cada escolha pode ser a última. E essa lição ficou gravada em mim para sempre. Relato 4. Era para ser apenas mais uma viagem de volta para casa. Meu carro havia quebrado na cidade vizinha, e o mecânico me disse que o conserto levaria pelo menos um dia. Como era tarde e não havia transporte público naquela hora, decidi pedir carona. Estava em uma rua movimentada perto de um posto de gasolina quando um sedã preto parou ao meu lado. O motorista, um homem de aparência comum, sorriu e perguntou para onde eu ia. Expliquei rapidamente minha situação e ele pareceu amigável, acenando para que eu entrasse. Ele tinha um semblante tranquilo, talvez na casa dos 40, e seu jeito calmo me deixou menos apreensiva. Antes de entrar, olhei ao redor. Havia outras pessoas no posto, então me convenci de que se algo desse errado, ao menos sabiam que eu havia entrado naquele carro. Com um suspiro de alívio, agradeci e me acomodei no banco do passageiro. Nos primeiros minutos, ele parecia cortês, fazendo perguntas simples sobre o que eu fazia e para onde estava indo. Respondi educadamente, mas mantive um certo limite. Sempre ouvi histórias sobre os perigos de aceitar caronas, mas na hora, tudo parecia tão normal.
Porém, à medida que nos afastávamos da área urbana e as luzes das casas desapareciam, algo dentro de mim começou a ficar inquieto. Enquanto dirigíamos, ele disse algo que imediatamente chamou minha atenção. Conheço um atalho, vai te poupar um bom tempo. Olhei pela janela e vi que estávamos em uma estrada principal bem pavimentada, embora deserta àquela hora. Um atalho? Perguntei, tentando disfarçar o desconforto. Ele sorriu novamente, mas dessa vez seu sorriso parecia um pouco forçado. Sim, pela estrada de terra, vai direto para onde você quer chegar. Minha intuição começou a gritar que algo estava errado. Quem em sã consciência escolheria uma estrada de terra à noite quando já estávamos em um caminho reto e seguro? Antes que eu pudesse responder, ele virou abruptamente o volante, saindo da pista principal. Agora estávamos em um caminho estreito, cercado por árvores densas. A iluminação dos faróis mal era suficiente para enxergar além de alguns metros à frente. Isso parece um pouco isolado, comentei, tentando manter minha voz calma. É seguro? Ele riu baixinho, como se minha preocupação fosse desnecessária. Claro, venho por aqui o tempo todo. Confia em mim, você vai chegar mais rápido. Olhei para o celular no meu colo, a única conexão com o mundo exterior, e senti o primeiro calafrio percorrer minha espinha. Enquanto avançávamos pela estrada irregular, ele começou a fazer perguntas mais pessoais. Você mora sozinha? Perguntou quase casualmente. A pergunta me pegou de surpresa, mas tentei não transparecer meu desconforto. Não, moro com minha família. Menti, esperando que isso o desestimulasse a continuar. Interessante, ele respondeu, sem tirar os olhos da estrada. Eles sabem onde você está agora? O tom era estranho, quase zombeteiro. Meu estômago revirou. Aquela não era uma pergunta normal. Quem perguntaria isso a alguém que acabou de conhecer? Senti o pânico começar a subir, mas forcei um sorriso. Sim, claro, eles sabem que aceitei uma carona. Ele apenas assentiu, mas sua expressão mudou. A leveza inicial desapareceu e um silêncio pesado tomou conta do carro. Comecei a imaginar cenários para sair dali, mas não podia simplesmente abrir a porta e pular. Estávamos no meio do nada e a escuridão ao redor parecia engolir tudo. Segurei meu celular como se fosse um amuleto, pensando em enviar uma mensagem rápida para alguém, qualquer pessoa, avisando onde estava. Mas antes que pudesse desbloqueá-lo, ele olhou de relance para mim e disse algo que fez meu coração disparar. Desliga o celular, não vai pegar sinal aqui. O tom era firme, mais uma ordem do que uma sugestão. Meu corpo congelou e minha mente disparou em pânico. Ele percebeu meu hesitar e acrescentou: a luz do celular atrapalha minha visão. É perigoso aqui na estrada. Forcei um sorriso, tentando esconder o terror que começava a me dominar. Ah, claro, já vou desligar. Eu coloquei o aparelho no meu bolso, mas deixei-o ligado. Fiz isso na esperança de encontrar uma oportunidade de usá-lo sem que ele percebesse. Mas a ideia de estar isolada naquela estrada deserta, sem ninguém por perto para me ajudar, tornava difícil até mesmo pensar com clareza. Ele notou meu silêncio e voltou a falar, dessa vez em um tom mais leve. Você parece tensa. Relaxa, já estamos quase lá. Mas a forma como ele enfatizou a palavra lá fez meu corpo inteiro se encher de calafrios. Meu desconforto aumentava a cada quilômetro percorrido. Comecei a observar mais atentamente os detalhes do carro, procurando alguma forma de sair dali. Olhei para as portas e foi então que percebi algo aterrador. Não havia maçanetas internas. Minhas mãos instintivamente buscaram o lugar onde elas deveriam estar, mas tudo o que encontrei foi uma superfície lisa. Minha respiração ficou pesada. As portas. Como eu saio? Perguntei, tentando soar casual, embora o pânico fosse evidente na minha voz. Ele olhou para mim de canto de olho e deu um sorriso que não tinha nada de amigável. Não se preocupe, eu abro para você quando chegarmos. Aquela frase fez o chão desaparecer sob meus pés.
Eu estava presa. Olhei para o vidro da janela, tentando calcular se seria possível quebrá-lo ou forçá-lo de alguma forma, mas ele parecia reforçado, sem qualquer mecanismo visível para abrir. O som das rodas na terra, antes apenas irritante, agora parecia um relógio marcando a contagem regressiva para algo terrível. Foi então que ele disse algo que me fez perceber que eu não tinha muito tempo. Ninguém vai ouvir você aqui. Ele falou isso com uma naturalidade assustadora, como se fosse apenas mais um fato sobre o clima ou a estrada. Meu coração disparou, e 1 milhão de pensamentos passaram pela minha mente ao mesmo tempo. Ele olhou rapidamente para mim, seus olhos cheios de algo que eu só posso descrever como um predador analisando sua presa. A escuridão da estrada ao redor parecia se fechar, sufocando qualquer esperança que eu ainda pudesse ter. Relaxa, vai ficar tudo bem, ele disse, mas seu sorriso fazia parecer que estava se divertindo com meu medo. Eu precisava fazer algo, e rápido. Não havia ninguém por perto, nenhuma luz, nada além de árvores e o som dos pneus esmagando a terra. Respirei fundo e me preparei para o que viesse a seguir. Minha sobrevivência dependia de tomar a decisão certa naquele instante. Minha mente trabalhava freneticamente, buscando uma saída. Era claro que ele tinha o controle completo da situação. O carro, as portas, a estrada deserta, tudo jogava a favor dele. Mas uma ideia começou a se formar. Se eu não podia escapar fisicamente, talvez pudesse manipular a situação. Ele parecia confiante, quase relaxado, como se achasse que eu já estivesse derrotada. Eu precisava usar isso contra ele. Olha, acho que houve um mal-entendido, comecei, tentando fazer minha voz soar o mais calma possível. Se você me deixar aqui, prometo que não vou contar para ninguém. Só quero ir embora. Ele riu, uma risada baixa e sem humor, sem sequer desviar os olhos da estrada. Eu já disse, ninguém vai te ouvir aqui. Minha próxima jogada tinha que ser cuidadosa. Tá bem, você venceu, falei tentando parecer conformada. Só por favor, me avise quando chegarmos. Onde quer que você esteja me levando. Essa última frase foi dita com um toque de curiosidade forçada. Ele parecia gostar de ter o controle, e eu esperava que essa pergunta o distraísse o suficiente para me dar uma chance de agir. Enquanto ele respondia com mais frases vagas e perturbadoras sobre como ninguém se importa e a estrada tem seus segredos, eu discretamente comecei a mexer no celular dentro do meu bolso. Não tinha sinal, mas abri o aplicativo de gravação de voz. Se algo acontecesse comigo, ao menos haveria algum registro de quem era ele. Meu próximo passo foi mais arriscado. Esperei por uma curva mais acentuada na estrada, quando ele precisaria se concentrar para dirigir. Aproveitando o momento, alcancei o painel central e desliguei o carro abruptamente, girando a chave. O motor morreu e o carro perdeu força, deslizando pela estrada até parar completamente. "Mas o que você está fazendo?" Ele gritou, seu tom mais irritado agora. Antes que ele pudesse reagir, agarrei o volante e pressionei a buzina com toda a força, o som ecoando pela escuridão. Era minha única chance de atrair a atenção, mesmo que houvesse poucas possibilidades de alguém ouvir. Ele tentou me puxar para longe do painel, mas naquele momento a adrenalina falou mais alto. No meio da confusão, ele tentou reiniciar o carro, mas antes que conseguisse, aproveitei para chutar o painel do lado da porta com todas as forças. A janela, que já parecia desgastada, trincou com o impacto. Sem pensar duas vezes, comecei a bater no vidro repetidamente até que ele finalmente quebrou em pedaços. "Você não vai a lugar nenhum", ele gritou, tentando me puxar de volta, mas eu já estava metade para fora da janela. Cortei meu braço nos cacos enquanto me arrastava para fora, mas a dor era insignificante comparada ao desespero de escapar. Assim que caí no chão, comecei a correr, ignorando o som de seus passos logo atrás de mim. A floresta ao lado da estrada era minha única opção. Entrei correndo entre as árvores, o chão irregular, dificultando meus movimentos. Ele vinha atrás de mim, xingando e gritando, mas sua voz parecia cada vez mais distante.
Não sabia se estava realmente conseguindo escapar ou se era apenas meu corpo em pânico me enganando. Corri até minhas pernas não aguentarem mais. Finalmente, avistei uma luz à distância. Era um caminhão estacionado com o motorista trocando um pneu. Gritei com todas as minhas forças e o homem, surpreso, veio na minha direção. Quando expliquei rapidamente o que havia acontecido, ele me ajudou a entrar na cabine e ligou para a polícia. Voltamos até a estrada de terra, mas o carro já não estava lá. O homem tinha desaparecido, assim como qualquer sinal de sua presença. A polícia vasculhou a área por dias, mas não encontrou nada além de marcas de pneu na terra. Meu celular, com a gravação que fiz, foi entregue como evidência, mas não trouxe respostas definitivas. A lembrança daquela noite ainda me persegue. Cada detalhe, o sorriso dele, o som das portas trancadas, a escuridão da estrada, ficou gravado na minha mente. Desde então, nunca mais aceitei carona, não importa o quão segura ou desesperada a situação pareça. A estrada de terra foi o cenário do meu maior pesadelo e cada vez que penso nela, sou grata por ter escapado com vida. Relato 5. Era uma manhã como qualquer outra, e eu estava atrasado para a aula. O ônibus que eu costumava pegar não apareceu e meu humor já estava péssimo. Enquanto olhava para a estrada, frustrado, um carro parou ao meu lado. Era um modelo simples, mas bem conservado, e o motorista, um homem de meia idade com um sorriso amigável, abaixou o vidro. "Tá indo para onde?" ele perguntou, e expliquei que precisava chegar à faculdade na cidade próxima. Ele acenou com a cabeça e disse que estava indo para o mesmo lado. A oferta parecia boa demais para recusar, considerando que o próximo ônibus só passaria em 1 hora. Agradeci e entrei no carro, colocando minha mochila no banco de trás. Ele começou a dirigir, e a conversa inicial foi casual. Ele perguntou o que eu estudava, comentei sobre meus cursos e trocamos algumas frases amigáveis sobre o trânsito. Apesar da gentileza dele, havia algo sutilmente estranho. Não era nada que eu pudesse apontar diretamente, mas sua atenção parecia um pouco intensa. Ele me olhava frequentemente pelo retrovisor, mais do que o necessário, mas tentei ignorar. É só paranoia, pensei. Afinal, ele estava me ajudando e não parecia haver motivo para preocupação. Enquanto continuávamos, ele perguntou mais detalhes sobre minha vida. Você mora sozinho? Tem família por perto? O que você faz nas horas vagas? As perguntas pareciam genuínas no início, mas a frequência delas começou a me incomodar. Respondi de forma educada, mas limitada, desviando as respostas para tópicos mais gerais. Você parece muito dedicado aos estudos, ele comentou, sorrindo. A frase, dita de forma casual, soou um pouco pessoal demais. Decidi mudar o foco da conversa para ele. Perguntei onde morava, se fazia aquele trajeto frequentemente, mas ele desviava das perguntas, respondendo de forma vaga. Ah, aqui por perto. Ou, estou só de passagem. Era estranho, mas continuei achando que talvez ele fosse apenas reservado. Quando nos aproximamos da faculdade, ele sorriu novamente e disse: Chegamos. Agradeci pela carona e desci rapidamente, aliviado por ter economizado tempo e por chegar a tempo da aula. Peguei meu celular e comecei a andar em direção ao prédio, sem perceber que havia esquecido minha mochila no banco de trás. Durante a aula, tudo parecia normal. Só percebi que algo estava errado quando procurei minha mochila para pegar um caderno e não a encontrei. Revirei minhas coisas, o chão ao redor da cadeira, até que me dei conta. Deixei no carro. Meu coração disparou. Minha mochila tinha não só meus cadernos e livros, mas também meu laptop, documentos e minha carteira. Lembrei que o motorista tinha me dado um cartão com seu número, caso eu precisasse de outra carona no futuro. Fui até o bolso da minha jaqueta, puxei o cartão e disquei o número rapidamente. A ligação não completava. Tentei novamente e outra vez, mas o resultado era sempre o mesmo. O número não existia. Fiquei ali parado, encarando o telefone e tentando entender o que estava acontecendo. Como o número podia não existir? Ele parecia tão normal, tão confiável.
Comecei a me perguntar quem era aquele homem e se ele realmente tinha boas intenções. Mas a pior parte ainda estava por vir. Depois da aula, minha prioridade era tentar recuperar a mochila. Voltei ao ponto onde ele havia me deixado, olhando para todos os carros que passavam, na esperança de encontrar o mesmo modelo ou, com sorte, o próprio motorista. O lugar estava movimentado, mas o sedã preto não estava em lugar algum. Resolvi perguntar para algumas pessoas se tinham visto um carro daquele tipo, mas ninguém tinha informações úteis. Meu desconforto aumentava. Tudo parecia um grande vazio. Nenhuma pista, nenhuma forma de contato, apenas a lembrança de um sorriso que agora parecia sinistro. Comecei a andar sem rumo, procurando pela cidade. Cada minuto parecia mais desesperador. Ele tem que aparecer. Ele parecia um bom homem. Não pode ser que tenha ido embora com minhas coisas, pensei, tentando me convencer. Mas algo dentro de mim, uma sensação que eu não conseguia ignorar, me dizia que havia algo mais por trás daquele encontro. Cheguei em casa no fim do dia, exausto e frustrado. Meu celular não parava de discar aquele número, mas a mensagem era sempre a mesma. Este número não existe. Liguei para a operadora, pensando que poderia ser um problema técnico, mas não era. O número simplesmente não estava registrado em lugar algum. Lembrei de cada detalhe do carro e do homem. Não havia nada de distintivo nele. Nenhum adesivo, nenhum ornamento ou placa personalizada que pudesse me ajudar a identificá-lo. Apenas um carro comum com um motorista que agora parecia uma incógnita completa. Enquanto eu processava tudo isso, ouvi um barulho estranho vindo de fora de casa, como algo sendo colocado na varanda. Fui até a porta com passos cautelosos, minha mente já antecipando o pior. Ao abrir, encontrei algo que me fez gelar por completo. Era a minha mochila, cuidadosamente deixada ali, como se fosse um presente inesperado. Olhei em volta rapidamente, esperando ver alguém ao longe, mas a rua estava completamente vazia. Peguei a mochila com as mãos trêmulas e a levei para dentro, trancando a porta atrás de mim. Meu coração disparava enquanto eu a colocava na mesa e a abria lentamente. De início, parecia que tudo estava intacto. Meus livros, cadernos e até minha carteira estavam lá, com o dinheiro e os documentos no lugar. Suspirei de alívio, mas algo pesado ainda me incomodava. Havia algo diferente, uma sensação. Foi então que vi um pequeno envelope branco no fundo, algo que eu sabia que não estava lá antes. Com mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro dele, encontrei várias fotos. No início, eram apenas fotos minhas andando pela cidade, entrando na faculdade e até saindo do ônibus. Mas a última imagem fez meu corpo inteiro gelar. Era uma foto de mim dormindo no banco do carro, tirada naquele mesmo dia. A última foto me deixou sem ar. Era impossível negar. Alguém tinha tirado aquela imagem enquanto eu estava vulnerável, sem nenhuma consciência do que estava acontecendo. A visão do meu próprio rosto adormecido com a mochila ao lado, dentro daquele carro, fez o pânico tomar conta de mim. Minha mente começou a reconstruir os momentos da carona. Em que momento ele tirou a foto? As fotos anteriores, tiradas antes de entrar no carro, eram igualmente perturbadoras. Elas provavam que ele já estava me observando antes mesmo de oferecer a carona. Não foi um encontro casual como eu havia pensado. Ele sabia quem eu era, para onde estava indo e estava claramente me monitorando. Minha primeira reação foi pegar o celular e ligar para a polícia. Mas no momento em que comecei a discar, algo me paralisou. Se ele tinha deixado a mochila na minha porta, isso significava que sabia onde eu morava. E se soubesse disso, o que mais poderia saber? Ele estava próximo? Ainda me observava? Cada som ao redor da casa parecia ampliado, como se o silêncio ocultasse sua presença. Olhei novamente para as fotos, tentando encontrar alguma pista, algo que pudesse explicar o porquê de tudo aquilo. Foi então que percebi um detalhe estranho. Em uma das fotos, tirada enquanto eu estava na faculdade, havia algo no fundo que não deveria estar lá. O sedã preto dele.
estacionado à distância. Ele havia ficado ali o tempo todo, observando, enquanto eu achava que estava seguro. A revelação trouxe uma onda de náusea. Ele não só sabia onde eu morava, mas também parecia estar sempre perto, me vigiando. Sentia a necessidade urgente de sair de casa, de ir a um lugar onde houvesse pessoas, luzes, segurança. Mas, ao mesmo tempo, fiquei aterrorizado com a ideia de que ele poderia estar esperando por isso. Enquanto pensava no que fazer, percebi outra coisa que me fez gelar ainda mais. Em uma das fotos, no reflexo da janela do carro, era possível ver o rosto dele. Mas não era como eu lembrava. O sorriso amigável que ele tinha mostrado durante a carona agora parecia algo completamente diferente. Seus olhos estavam arregalados e seu sorriso era distorcido, quase animal. Passei o resto da noite trancado em casa, com todas as luzes acesas e o celular na mão, pronto para ligar para a polícia a qualquer momento. Meu coração não parava de acelerar e cada sombra parecia esconder algo. Fiquei repetindo na minha cabeça: por que ele fez isso? O que ele quer? Na manhã seguinte, decidi tomar coragem e fui até a delegacia. Levei as fotos e contei tudo o que aconteceu. Os policiais ouviram minha história, mas como sempre, era difícil provar algo com tão poucas evidências. Eles fizeram anotações e disseram que investigariam, mas seus olhares de dúvida só aumentaram minha sensação de desamparo. Nas semanas seguintes, a paranoia tomou conta de mim. Sentia que estava sendo seguido, mesmo quando não havia ninguém por perto. Cada carro preto que passava na rua fazia meu coração disparar. E o pior de tudo é que ele nunca mais apareceu, nem deixou nenhuma outra pista. Era como se tivesse evaporado, deixando apenas as fotos como um lembrete do que poderia ter acontecido. A experiência mudou minha vida para sempre. Nunca mais aceitei carona de estranhos, mesmo em situações desesperadoras. Até hoje, guardo aquelas fotos, não como uma lembrança, mas como um aviso. Elas são um lembrete constante de que o perigo pode estar mascarado sob um sorriso gentil e boas intenções. Com o tempo, tentei seguir em frente, mas sempre carrego comigo a sensação de que ele ainda está por aí. Talvez observando, talvez planejando algo com outra pessoa. O que mais me assusta não é o que aconteceu naquela carona, mas o que poderia ter acontecido. Até hoje, quando penso no rosto dele, com aquele sorriso distorcido e o olhar vazio, sinto o mesmo calafrio percorrer minha espinha. A mochila foi devolvida, mas minha paz nunca mais voltou.